Tema 2, poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado reformador tem a capacidade de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico estabelecido pela Constituição sem que haja uma verdadeira revolução. É exercido sob a forma de emenda constitucional. Natureza: o poder de reforma constitucional tem natureza jurídica, de poder jurídico ou de direito, uma vez que deve obedecer a limites e condições de ordem formal e material previstas na Constituição, que constitui direito pré-existente ao poder de reforma. Características. Características do poder de reforma. É um poder não inicial, ou seja, constituído, instituído ou de segundo grau, limitado e condicionado pelas regras colocadas pelo originário, este último sim, um poder de fato que tudo pode. Portanto, trata-se de poder jurídico ou de direito, limitado e condicionado juridicamente pelas regras postas na Constituição. Amigão, o professor diz que é muito importante você saber que a alteração formal da Constituição de 1988 pode ser efetivada por duas vias: emenda constitucional e revisão constitucional. Emenda constitucional. Trata-se de procedimento ordinário de alteração da Constituição previsto no artigo 60, entendido como via normal de alteração constitucional para modificações pontuais. O poder de emenda é utilizado sempre que se apresentem as condições que possibilitam ou motivam a modificação formal do texto constitucional. Revisão constitucional. Trata-se de procedimento extraordinário, caracterizado pela prévia determinação de um período, dentro do qual é promovida uma ampla reavaliação, revisão das normas constitucionais vigentes quanto à eficiência e adequação, permitindo-se as alterações por um procedimento menos solene em relação à emenda constitucional. Conforme o artigo 3º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ei! Eu tô com a impressão de que eu tô falando sozinho. Eu só posso estar ficando louco, né? Não me abandona aqui, cara. Vamos continuar. Limitações ao poder constituinte derivado reformador. Artigo 60, Constituição Federal de 88. O poder de reforma é subordinado e dependente em relação à Constituição e ao poder constituinte originário, razão pelo qual não pode ser exercido de modo irrestrito e cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, na forma do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal. Conforme a doutrina, os limites são os seguintes. Limites temporais são aqueles que proíbem o exercício do poder de reforma em determinado espaço de tempo, geralmente contado a partir da entrada em vigor da Constituição. Exemplo, Constituição de 1824, cujo artigo 174 previu que as emendas somente seriam permitidas após 4 anos da entrada em vigor. Veja bem, amigão, o prazo previsto no artigo 3º do ADCT se refere ao poder constituinte derivado revisor e não ao poder constituinte derivado reformador. Portanto, a Constituição de 1988 não possui limitação de caráter temporal para emenda constitucional. Limitações circunstanciais. Impedem a alteração da Constituição em situações excepcionais nas quais a livre manifestação do poder reformador pode estar viciado ou ameaçado. São proibições de proposta de emenda constitucional em situações que a própria Constituição considera impróprias. Conforme o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Observe aqui, meu chapa, professor te alerta que as limitações circunstanciais não se referem a determinado período temporal, mas a fatos excepcionais e anormais. Os estados de exceção sempre foram perigosos para a vigência e duração da Constituição. Por isso, Carl Schmitt idealizou em sua teoria da Constituição que a própria Constituição deve prever situações excepcionais e como elas devem ser regidas com o fim de manter a vigência da Constituição mesmo nestas situações. Contudo, para evitar um golpe na própria Constituição, uma espécie de autofagia, veda-se a reforma nessas circunstâncias. Veja também, amigão, segundo a doutrina, a intervenção federal em município não impede a proposta de emenda constitucional, uma vez que esta intervenção assume a natureza similar a uma intervenção estadual. A Constituição exige que seja intervenção federal, exemplo, se houver um território federal e a União intervir em um município do território.
Entendido, meu amigo? Tá trabalhando ou tá contando com a sorte? Se bater na madeira afasta o azar, se você não se preparar, já sabe, né? Não vai passar. Estuda que você passa, queridão. A sorte é coadjuvante nesse processo. Com ou sem ela, se preparado, você vai passar.